Ver mais de volta, 1h49, 20 graus, está um pouquinho mais quente, mas a gente segue, está no inverno, está frio ainda, porque daqui a pouco à noite baixa a temperatura, né? A gente falou lá no primeiro bloco como aumentam os números de infartos, né, com as baixas temperaturas, principalmente abaixo dos 13 graus. O doutor Cláudio, que é médico, cardiologista, continua aqui comigo e a gente vai tirar todas as dúvidas, tem muita participação. Eu vou começar aqui com a participação do público de casa aqui. Deixa eu ver aqui, pergunta para o médico, a pessoa não se identificou, mas tudo bem, muito obrigada pela participação. Pratico corrida de rua e nesse frio tenho dores de cabeça. É normal? Eu ia lhe perguntar isso, né, doutora, até sobre praticar atividade física com essas temperaturas mais baixas, né, principalmente no comecinho da manhã. É recomendado ou não? É para qualquer pessoa ou para quem tem problemas cardíacos é vetado? Comenta um pouquinho com a gente. Tem que ter cautela, porque o frio, como eu falei antes, ele vai exigir mais do teu corpo mesmo em repouso. Quando você submete o corpo a um desgaste, a um estresse físico de um exercício, principalmente se for um exercício mais intenso, vai sobrecarregar mais ainda. Então, o paciente que tem uma doença cardiovascular, ele deve evitar essa condição, deve sim manter atividade física mesmo durante os meses frios, mas aí procurar horários mais oportunos ou até um ambiente fechado de academia nesses dias muito frios. Mas o fato da pergunta específica ali desta pessoa em relação à dor de cabeça, tem a ver, porque tu está mais vasoconstrito, né? As artérias estão mais fechadas, a circulação periférica diminui, a pressão aumenta pelo frio e pelo exercício. Então, esse conjunto de fatores aí, ele pode causar essa dor de cabeça que não ocorreria nessa mesma pessoa numa temperatura melhor. Então? É bom evitar, já é sinal, aviso do corpo. Mas não pode deixar de fazer atividade física, né, não doutor? Isso, não dá para usar como desculpa, né? Isso é um dos fatores que aumenta os eventos cardiovasculares no inverno, não é somente a questão que a gente falou antes da temperatura em si, mas pela temperatura as pessoas ficam mais sedentárias, comem alimentos mais calóricos, mais gordurosos, com mais sódio, isso tudo aumenta a pressão, aumenta o colesterol e aí aumenta o risco. Né? Viu? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa prevenção, mas vamos responder o público aqui. O Luciano de Oliveira está participando com a gente. Luciano, muito obrigada pela audiência, pela participação. Ele está perguntando, formigamento no rosto pode ser sintoma de infarto? Ele já agradece, nós agradecemos também, Luciano, obrigada. Não, formigamento no rosto não é. O sintoma de infarto, ele é dor. Né? O coração, quando está mal irrigado, porque uma artéria coronária obstruiu, ele começa a doer. Então, a gente tem uma dor no coração que pode irradiar para várias regiões vizinhas aqui, a região anatômica do coração. Formigamento, as pessoas confundem muito com evento cerebrovascular. O infarto cerebral ou AVC isquêmico é a mesma fisiopatologia do infarto do coração, só que ao invés de entupir uma artéria no coração, é no cérebro. Aí, no coração é a dor, no cérebro são sintomas neurológicos. Aí você pode ter uma perda de força de um lado do corpo, a perda da fala, perda de sensibilidade, desvio da boca ou do... Mas aí esse formigamento teria a ver ou não? O formigamento sozinho não. Tá. Tem sintomas mais proeminentes. O José também está perguntando bem a ver isso que tu falasses agora. Ele falou que acordou com uma ferroada na cabeça. Isso pode ser começo de infarto ou agora a gente já aproveita e fala do AVC também. Não, o AVC ele não vai ter só uma dor de cabeça, né? Ele vai ter alguns outros sintomas neurológicos, como a gente estava falando, em relação à fala, movimento, sensibilidade. Só uma dor de cabeça isolada não é um indicativo forte de um AVC. Tá certo. Agora tem uma pergunta bem longa que eu vou tentar dar uma resumida, mas é a Regina Fátima Lugarini, da Cunha do Bela Vista, que sempre está participando com a gente, Concórdia. Ela falou que uma vez passou mal, foi para o hospital, os batimentos cardíacos estavam acima de 150. Achou que ia morrer, o médico mandou para Xanxerê, né, para o hospital de lá. Usou um aparelho por um dia, mas o médico falou que era só problema de ansiedade, mas que às vezes ainda acelera e ela fica preocupada. Então, vamos responder para a Regina. Regina, obrigada pela audiência de sempre, pela participação. Então, essa pergunta dela é bem pertinente. Muitos pacientes se confundem quando tem um aceleramento do coração e sente aquela palpitação e mal-estar, achando que é um problema cardíaco. Pode ser. As arritmias, as taquiarritmias, são doenças da parte elétrica do coração, onde o coração subitamente acelera e aquele aceleramento exagerado, desproporcional, gera um mal-estar. Porém, numa crise de pânico, num transtorno de ansiedade, a pessoa pode ter uma descarga adrenérgica tão grande que causa um aceleramento parecido. A maneira de diferenciar se tu está tendo uma taquiarritmia ou uma crise de pânico é um eletro na hora da crise. Tem que procurar o hospital na hora. Na hora, porque não adianta ir amanhã que já passou, já não consegue identificar. Tá certo. A Marli também está participando com a gente. Marli, muito obrigada pela audiência. Ela quer saber se uma pessoa que já teve 2 AVCs pode ter de novo. Pode, e não só pode, como é o maior candidato a ter mais um AVC.
ter tido um AVC prévio é o maior fator de risco para ter um novo AVC. Então, quando o paciente tem um AVC, ele tem que ser investigado qual é a causa, existem alguns mecanismos prováveis. Identificando a causa, você consegue diminuir o risco do próximo AVC. Mas, se não, é um paciente grandemente candidato. A Angélica também está participando com a gente. Muito obrigada, Angélica. Ela disse que em 2015 foi diagnosticada com sopro no coração, sempre teve muitas dores no peito. O médico disse que não era nada, mas numa outra consulta, um outro médico disse que ouviu o coração e falou que tinha sopro. Fez vários exames, nada apareceu. Ela gostaria de saber se esse sopro pode evoluir para alguma coisa mais grave. E ela está dando parabéns pelo programa. Obrigada pelo carinho. O sopro cardíaco é um barulho, como o nome diz, que a gente ausculta com o estetoscópio ao examinar o paciente. Esse barulho, em algumas vezes, ele é patológico, devido a alguma anormalidade da estrutura do coração, geralmente são malformações ou problemas nas válvulas, e em alguns casos, principalmente em crianças e jovens, pode ser fisiológico e não ser nenhuma patologia. Aí existem exames específicos que definem esse diagnóstico. O ecocardiograma, exame de imagem do coração, que a gente usa para definir se o sopro é devido a uma alteração estrutural ou não. O pessoal de Xanxerê aqui, tem alguém de Xanxerê participando com a gente. Obrigada pela audiência em Xanxerê, a pessoa não se identificou, mas está tudo certo. Gostaria de saber quanto pode chegar a pressão alta para ser um infarto. Não existe essa relação, as pessoas se confundem muito com isso. Você pode ter um infarto com a pressão 12/8, normal. Não é um aumento da pressão que causa o infarto. O infarto acontece por ruptura de uma placa de gordura na artéria e a formação de um coágulo em cima dessa placa, fechando totalmente o vaso que irriga o coração. E a pressão alta é um fator de risco para ajudar a formar essas placas no longo prazo, não agudamente. Então, não existe uma relação entre nível de pressão e infarto. Tá certo. Tem outras perguntinhas aqui ainda, mas a gente tem que falar de uma coisa muito importante, que é a prevenção. A gente já foi falando aqui ao longo das perguntas, mas eu quero que o doutor fale especificamente para você que está em casa, para todos nós aqui, a gente aprender um pouquinho o que a gente pode fazer para prevenir essas doenças que a gente falou agora, doutor. Então, voltando àquela coisa que é a premissa básica, mas é o que mais vale sempre quando a gente discute essa questão de prevenção de doença cardiovascular. Controle de fatores de risco. As doenças cardiovasculares, elas acontecem de maneira lenta, progressiva, insidiosa. São anos ou décadas para que se forme placa nas artérias que vão romper um dia e causar um infarto ou um AVC. E os principais fatores causadores dessas placas, dessa doença aterosclerótica, pressão alta mal controlada, diabetes mal controlado, alterações dos níveis de gordura do sangue, as hipercolesterolemias, o tabagismo, obesidade e sedentarismo. E vem aí, em conjunto com tudo isso, o estresse. Então, esses são os grandes fatores de risco que vão causar a doença no médio e longo prazo para que chegue lá. Então, o controle dos fatores de risco é fundamental. Então, tem que ter uma vida saudável. Volta à mesma tecla de sempre, a vida saudável. E mais específico para quem tem problema cardiovascular com esse frio? Se agasalhar bem resolve, não fazer aquela atividade, como a gente falou, com muito frio, também são uns pontos assim que tem que ser observados. Manter-se aquecido para evitar que o teu corpo tenha que trabalhar demais para elevar a temperatura. A prevenção de infecções, a gente não tinha tocado nesse ponto, mas as infecções respiratórias, logicamente, aumentam muito nessa época do frio. Lembra da vacina da gripe. E aí a vacina de gripe tem vários estudos que mostraram que a vacinação de vulneráveis, idosos, cardiopatas, pessoas que têm doenças principalmente, ela diminui o risco de infarto durante o inverno, quando as pessoas são vacinadas no outono, né, com um tempo hábil. Porque a infecção respiratória, ela não só descompensa o doente cardiovascular, como também, pela inflamação, ela gera instabilidade de placa e aumenta o risco de infarto. Tá certo. Então, vida saudável, alimentação saudável, não deixar de fazer atividade, mas não fazer com tanto frio. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Volte sempre. Eu que agradeço o convite, fico às ordens. Gente, para quem está em casa, muito obrigada pela audiência. Ver Mais volta amanhã. Beijo no coração de todo mundo. Segue lá no Instagram, @vermaisoestSC. Tchau, tchau.